Tá com saudade de ver o João Fonseca em quadra? Eu também estou, mas a gente à espera, já foi aí um terço da espera. O João volta às quadras aí no dia 27 de julho com o início do Masters de Toronto. E no vídeo de hoje a gente vai passar o calendário atualizado e o que o João tem de pontos a defender, quais que são os próximos torneios que ele vai disputar, os torneios que ele está inscrito e também uma possibilidade, que ele ainda não se inscreveu, mas pode vir uma possibilidade de um terceiro torneio pré-US Open. Então ele vai disputar 2 torneios que ele já está inscrito, com possibilidade, quem sabe, de um terceiro torneio. Tudo no vídeo de hoje, muita informação aqui no Auge das Quadras, e eu preciso pedir muito a sua inscrição aqui, pois estamos chegando à marca de 5.000 inscritos. Isso é graças a vocês que acompanham o nosso trabalho, que se inscreve. A gente pede aqui bastante e vocês nos ajudam, e eu vou pedir mais uma vez a sua ajudinha, porque a gente está quase batendo aí 4.900, e a gente tem uma meta de no final de julho bater 5.000 inscritos. E eu vou te dizer mais, eu gosto de fazer profecias aqui. Se a gente bater 5.000 antes do João entrar em quadra, aí significa que o João vai fazer 2 ótimas campanhas. E digo mais, a gente fez um vídeo, eu vou deixar até um cardzinho aqui, sobre o que o João precisa para ser cabeça de chave já no US Open, para ele estar no top 32. Então, ó, se você não viu esse vídeo, veja aí. Então tá feita a profecia aí, se inscreva no canal. 2 Masters 1000 para ele disputar, somar pontos e quem sabe entrar como cabeça de chave no US Open. Então vamos lá para analisarmos o calendário então de 28 de julho a 7 de setembro. Óbvio que isso pode sofrer algumas alterações, mas hoje o que está definido é que o João vai disputar esses 3 torneios gigantes. 2 ATPs Masters 1000, o primeiro em Toronto, no Canadá, piso duro. Agora vai começar a gira aí de piso duro, então a gente sai da grama. Começamos lá no piso duro no início do ano com o Australian Open, depois fomos para a gira de saibro, do saibro gira de grama e agora piso duro para a gente terminar aí o último slam do ano, que é o US Open. Então ele começa com Toronto, Masters de Toronto, ATP 1000, valendo 1.000 pontos para o campeão, piso duro outdoor. Em seguida ele vai para Cincinnati, Estados Unidos, mais um piso duro, e aí ruma para o US Open em Nova York. A gente vai trazer os detalhes aí desses 3 torneios para vocês e principalmente o que o João tem de pontos a defender. Veja só, para esse Masters de Toronto, que vai ser disputado de 27 de julho a 7 de agosto, na mesma semana, no mesmo período no ano passado, o João teve aí 2 torneios Challenger que ele disputou. O primeiro em Chicago, onde ele vence na primeira rodada o Shimizu por 2-0. João, na época, olha só como um ano faz diferença, né? O João era número 217 do ranking na época e ele acabou perdendo para o Diallo, que também era ranking baixo, né? 169, e hoje também está muito bem aí no ranking. O João perdeu para o Diallo nas oitavas. Com isso, ele somou 6 pontos nesse Challenger. Em seguida, ele vai para Lexington e conquista o título. Então, na campanha, ele passa pelo japonês Shida, depois pelo Drax, o canadense. Aí, a revanche contra o Diallo nas quartas de final, ele mete 2-0. E depois, na semifinal contra o Grenier, mais um 2-0. E na final contra o Litu, outro 2-0. Então, o João fez a campanha perfeita em Lexington, com um Challenger 75, portanto, somou 75 pontos, o que dá um total de 81 pontos a defender nessas 2 semanas aí, equivalentes do ano passado. E no ano passado, o João disputou o quali do US Open, onde ele foi eliminado ali na terceira rodada. Eu já falei em outros vídeos aqui que os Grand Slam são 3 rodadas de quali. Então é bem complicado. O João na época não tinha ranking para entrar na chave principal, então ele teve que disputar o qualificatório e por muito pouco ele entrou na chave principal. O João que estava começando a sua carreira no tênis profissional, ele bateu o Klein da Eslováquia por 2-1, depois o Emery, francês, na época 201 do mundo. Você vê que o João já tá com um ranking melhor aí, por causa do título de Lexington, então ele já tá ali com 162 no ranking, e aí ele perde pro Spizirri, o americano, por 2-1, uma pena, gente. Eu lembro que a gente não tinha um canal ainda nessa época, eu fiquei muito triste com essa eliminação no quali, no round 3, porque o João tava embalado e a gente tava sonhando ele disputar a chave principal do US Open. Não foi o caso, mas esse ano será. Esse ano o João entra automaticamente na chave direta. E quando a gente volta aqui para dar uma analisada nos torneios, esse ATP de Toronto, por exemplo, ele teve um campeão inusitado no ano passado, que foi o Alexei Popyrin. A gente estava falando sobre esse vídeo
dos cabeças de chave, do João entrar como cabeça de chave, e um dos concorrentes dele é o Poprin. O Poprin tem título a defender aqui em Toronto, no Canadá. Ele não vive a sua melhor fase, foi campeão, somou 1.000 pontos, então o ranking funciona assim, soma 1.000 no ano passado, na semana equivalente do ano anterior, no ano atual ele tem que defender esses 1.000, ou seja, ele teria que ser campeão para não somar ponto nenhum, para não cair nada em pontuação no ranking. Então o fato do João ter somente 81 pontos a defender faz com que qualquer campanha boa dele deve escalar o ranking. Então essa é a magia do ranking de tênis. A gente teve outros campeões, por exemplo, 2023 foi o Sinner, o campeão desse Masters de Toronto. Então, e uma outra novidade também nessa semana é que os 2 Masters 1000 aí, eles vão durar 2 semanas. Né? Alguns Masters no ano passado eram uma semana só, o que deixava o calendário muito pesado. Dessa vez não. Os 2 duram 2 semanas. Então esse de Toronto, como eu falei, de 27 de julho a 7 de agosto, tomara que o João chegue para a segunda semana, né? Se ele for eliminado antes, ele vai descansar uma semana e aí ele entraria em Cincinnati no dia 7 de agosto. Então de Cincinnati vai de 7 a 18 de agosto. Então mais uma vez 2 semanas. E outra vez, se o João for muito bem e ir avançando, ele vai para a segunda semana, se não, não. E aí o detalhe que eu falei no começo do vídeo, só lembrando, né, o campeão atual do Cincinnati Open é o Jannik Sinner, também atual campeão de Wimbledon, e no ano anterior, 2023, do Carlos Alcaraz. Olha só a legião de campeões, 2024 Sinner, 23 Alcaraz, 22 Zverev, depois, antes, Djokovic e Jack Draper, então só... aliás, perdão, eu falei besteira aqui. O Sinner é o campeão, aí o Djokovic ganhou em 23, o Borna Coric em 22, Zverev em 21 e Djokovic em 20. Eu falei aqui quem tá jogando, na verdade. Então, Djokovic, 2 títulos nos últimos 5 anos em Cincinnati. Qual que é o grande detalhe que eu falei no início do vídeo? Há uma possibilidade do João disputar o ATP 200 de Winston-Salem, que é disputado de 17 a 23 de agosto. Por quê? Vamos supor que o João seja eliminado... Deixa eu bater na madeira aqui. Seja eliminado na primeira semana em Cincinnati. Ele vai ficar com um tempo, mais uma vez, disponível até o US Open. Então pode ser que ele dispute... Isso eu já tô conjecturando aqui, que ele dispute o Winston-Salem, que é jogado de 17 a 23 de agosto, tudo antecedendo o US Open, que começa no dia 24 de agosto. Então, esse é o calendário do João, poucos pontos a defender, então a gente entende aí que o João tem uma grande oportunidade de subir, de escalar bem o ranking. Se ele for bem nesses ATP 1000, ele já chega muito embalado pro US Open e se bobear ainda como cabeça de chave, e eu quero a sua opinião. Fala aí, coloca a sua profecia aí nos comentários. O João Fonseca vai atingir qual rodada em Toronto e qual rodada em Cincinnati? Até bom para ver se você chegou até o final do vídeo. Se você chegou até o final do vídeo, escreve aí no comentário que eu quero ver quem vê a gente, quem aguenta os nossos vídeos até o final. Deixa a sua profecia aí. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e até mais.